Essa é a nossa oração. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, Te quero e prostrado Te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Meu Jesus amoroso Tu és. Amoroso Tu és. Minha alma já limpaste e o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso Tu és. Ó Santo Espírito Consolador. Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, ó Pai, Filho e Espírito Santo, que todos aqui nesta noite sintam profundamente o Teu amor, Pai. Que a bênção que é impetrada sobre nós, o amor de Deus Pai, ó Deus, seja sentido profundamente em nossas vidas, de tal maneira, Senhor Pai, que nós, Senhor Pai, carreguemos essa percepção profunda durante todo o tempo. Nós nunca vamos estar, Senhor Pai, na escuridão. Se o mundo inteiro, sem exceção, nos odiasse, o Teu amor seria suficiente. O Teu amor encheria nossas vidas por eternidades sem fim, porque este amor encheu o coração do Teu Filho por toda a eternidade. E foi mais do que suficiente, foi cheio de glória. Oh Deus, como não encheria os nossos próprios corações? Então, Senhor Pai, que nós possamos experimentar isso, ó Cristo, que nós possamos cada vez mais olhar para a Tua cruz e sentirmos e vermos as belezas múltiplas que fluem de Ti, que só algo tão espantoso quanto a cruz poderia mostrar. Que nós possamos amar a Ti, Pai, ver o amor infinito de Cristo no poder do Espírito Santo, agora, na Tua palavra. Que nenhum de nós, Senhor Pai, tenha vindo, Senhor Deus, neste culto, adorado, Senhor Pai, cantado a Tua beleza, orado, Senhor Pai, ó Deus, em nome de Jesus, do poder do Espírito, escutado, Senhor Pai, o sermão, e saiamos, Senhor Pai, iguais chegamos aqui. Que a Tua palavra, Senhor Pai, possa expor aquilo que precisa ser exposto em nossas vidas, ainda que doloroso. Mas nós sabemos, Senhor Pai, que Tu nunca feres sem trazer a cura. Nós sabemos, Senhor Pai, que não há nenhum pecado que possamos confessar a Ti que Tu não possas perdoar. Sabemos, Senhor Pai, que não há nada, Senhor Pai, que nós possamos colocar aos Teus pés, que ficaria, Senhor Pai, ó Deus, sem ser uma bênção em nossas vidas. Quer Tu nos desse, quer finalmente Tu nos tirasse. Que nós possamos então nos alimentar assim da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria meditar em Atos 27, a partir do verso 13. Aqui há vários versos, mas você está perto do finalzinho, e o homem mais incrível que já viveu nós estamos ouvindo as últimas coisas a respeito dele. Só não são as últimas coisas, porque numa carta dele ele vai falar mais sobre o fim, quando esse fim chegar. Mas a gente pode dizer que estamos assim nos últimos passos, e lá em sua carta ele vai dar o último passo. Então aqui nós estamos no fim do homem mais incrível que viveu, é óbvio, depois do Filho de Deus no mundo, não é? E o seu amigo, companheiro de ministério e amado, né, o amado médico Lucas, diz assim: e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ou seja, deixaram o vento levar o barco para onde quisesse. Não dava para lutar contra a força daquele furacão, não é? E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel.
E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, jogaram tudo que puderam fora. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos e permanecermos vivos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda, porque Paulo tinha avisado para não partirem, não é? Mas agora vos admoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Não sei se você estiver no navio, no meio do mar, no meio de uma tempestade, alguém falar, você vai viver, mas o navio vai se perder, se você se sentiria confortável, né? Estar no mar sem um navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, 2 semanas, sendo impelidos de um lado ao outro no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que o dia amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, o bote salva-vidas, né? Como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes, os marinheiros, não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Então nós estamos aqui perto do final do livro de Atos, não é? Um livro incrível, Atos dos Apóstolos. E os últimos capítulos do livro de Atos poderiam ser chamados, se nós pudéssemos dar um nome, um título, não é, a esses capítulos finais, não é? Nós chamaríamos eles de os sofrimentos de Paulo, porque é apenas uma coisa ruim sobre outra coisa ruim. Você sabe quando uma coisa ruim acontece na sua vida, mas raramente acontece uma coisa ruim e depois outra coisa ruim, depois outra coisa ruim, depois outra coisa ruim, e cada vez mais coisas ruins. Tem gente que na primeira coisa ruim diz que já não suporta mais, mas a gente podia chamar de sofrimento de Paulo porque apenas uma coisa ruim após a outra coisa ruim vai acontecendo com Paulo, igual como Jó, que foi chegando as coisas. E aqui ele é pego em uma tempestade, ele está a caminho de Roma, e se você já estudou o livro de Atos, sabe que ele apelou para Roma, porque ele não achava que conseguiria um julgamento justo em qualquer lugar da Judéia. Paulo era tão odiado na Judéia, tão perseguido, não é? As pessoas respiraram tal ódio contra ele, e os fariseus, e os sacerdotes, e as pessoas do povo, e enfim, isso era verdade no vasto Império Romano que ele desbravou, né? Mas na Judéia ele achou que não teria um julgamento justo, ele estava esperando há muito tempo preso, e ele, como cidadão romano, então, achando que não teria um julgamento justo, apelou para Roma. E então ele está agora no navio, com guardas e com marinheiros, sendo levado para Roma para ter esse julgamento. E os soldados
mantém ele sob custódia, né? Enquanto os marinheiros, é claro, são os responsáveis por pilotar o barco e levá-los. Mas agora aqui, como eu disse que são os sofrimentos de Paulo, um sofrimento após outro, ele está no meio de uma tempestade, ele foi pego pelo que é basicamente um furacão, e todos temem por suas vidas. Como você pode ver, Lucas não podia ser mais claro. Nós perdemos a esperança, toda a esperança de vivermos, e eles não viam o sol, nem as estrelas, não viam nada durante dias. Chegou o ponto em que eles jogaram tudo fora do navio, e chegou ao ponto que eles jogaram fora até os mastros, qualquer coisa que pudesse pesar e pudesse ajudar o navio a ir para o fundo. Só quem já passou uma hora sequer no meio de um mar, não no meio de um furacão, mas um mar agitado, sabe o quão assustador. O mar é um abismo, né? E é por isso que Paulo disse que eu passei 3 dias no abismo. Ele está falando do mar, porque o mar é abismo, no meio do abismo, sem ver nada, né? Na escuridão. Aqui você vê, ele ficou 14 dias, e eles temem. E Lucas, que está escrevendo, que estava lá, e diz: nós não tínhamos nenhuma esperança. E diz que eles passaram dias nessa situação, nessa condição. E no verso 20 diz: nem o sol, nem as estrelas apareceram por muitos dias. Nem em terra a gente já passou por situação assim, né? E a tempestade continuou violenta. Finalmente desistimos de toda a esperança de sermos salvos. Quem está dizendo isso é Lucas, né? A tempestade que foi parte desses sofrimentos de Paulo, eu diria que ela representa todo o sofrimento. Ela é uma metáfora poderosa de todo o sofrimento. Todo o sofrimento que sentimos na vida pode ser chamado de uma tempestade. Você vê que quando eles saíram, parecia que não tinha tempestade nenhuma, o vento calmo, parecia que o mar ia ser ótimo para a viagem. E cada sofrimento parece, em nossas vidas, parece uma tempestade. É bom a gente observar como Paulo lida com sua tempestade, não é? Com seus sofrimentos. Isso nos ensina algo sobre como podemos lidar com todas as tempestades, todos os sofrimentos, todos os problemas, quando eles surgem. Eu gostaria então que você percebesse 3 coisas aqui no tempo que nós temos: o paradoxo da tempestade, o propósito e a presença nas tempestades. Se você observar como Paulo lida com sua tempestade, isso será usado pelo Espírito Santo para te ajudar a descobrir como lidar com cada tempestade, não importa a característica que ela tenha na nossa vida. Então, primeiro, paradoxo. Por que nós usamos a palavra paradoxo aqui, o paradoxo da tempestade? Por quê? Como a gente pode mostrar isso? No verso 22, Paulo diz: mas agora peço-lhes que mantenham a coragem, o ânimo, porque nenhum de vocês se perderá. Todos estão assustados, todos estão desesperados, e não há nenhuma razão para você criticá-los. Eles não estão desesperados como as pessoas hoje muitas das vezes estão por ninharias. Eles estão no meio de uma tempestade. Grandes navios hoje, com toda a tecnologia, se veem em dificuldades enormes em meio a grandes tempestades, ondas de 15, 20, 30 metros, e afundam. Como eu disse, o oceano é um abismo. Mas Paulo diz: ontem à noite um anjo de Deus me visitou e me disse que todos deveriam ser encorajados, porque nenhum de vocês estará perdido. Agora, nós vamos perder o navio. E essa foi a palavra de Deus para Paulo. Vai encalhar, vai chegar uma hora que não vai sobrar nada do navio, nada do que vocês estão levando, nenhum bem que está no navio, nada, vai ficar nada. Vai encalhar, tudo vai se espalhar pelo mar, mas ninguém se perderá e nenhum de vocês morrerá. Então tenham coragem, né? Ou algumas versões, tenham bom ânimo.
Essa é a primeira coisa. Me deixa mostrar outra coisa. No versículo 30 a 31 nós somos informados de que, a certa altura nisso aqui, os marinheiros ainda estavam assustados, depois de tantos dias, né? E eles tentaram escapar. Os caras foram os canalhas, né, na verdade. Porque os marinheiros, eles eram o capitão, os caras que estavam pilotando o navio. E eles foram lá num cantinho lá e abaixaram o bote salva-vidas e pensaram, vamos sair. Ou seja, eles iam deixar as outras pessoas no navio sem tripulação. É como tu tá no avião e vê passar pelo meio do corredor do avião o piloto e todo mundo de paraquedas e pulado de paraquedas. E você fica lá no avião, não sabe pilotar. É o que eles estavam fazendo. E eles foram baixando lá o bote salva-vidas para pensaram, olha, não tem como sair dessa. Pelo menos a gente tem uma chance, se nós, homens do mar, experientes, num barco menor, a gente pode conseguir chegar a algum lugar. E eles provavelmente estavam em uma extremidade do barco, estavam secretamente então baixando o barco salva-vidas, porque eles estavam prontos para escapar. E Paulo percebeu o que eles estavam fazendo, e Paulo chamou o centurião, que era a autoridade máxima no navio, o capitão dos soldados. Eles estavam lá basicamente por causa de Paulo, né? E ele diz, olha, a menos que estes homens fiquem no navio, você não poderá ser salvo. A menos que todo mundo fique, você não vai poder ser, ninguém vai poder ser salvo. Então os soldados fizeram o quê? Para que ninguém fuja mais, cortaram a corda, deixaram o barco salva-vidas embora. Agora ninguém pode sair mais, se quiser vá a nado. Fugir, ou seja, ele fecharam os caminhos dos covardes, cortaram os cabos dos barcos salva-vidas, e ficou todo mundo no mesmo barco. O destino de todo mundo está junto. Esse homem aqui, Paulo, está dizendo que se todo mundo ficar, a gente vai se salvar. Mas ninguém mais tem nenhuma escapatória, a não ser ficar todo mundo junto. E então o que Paulo está tentando dizer é o seguinte: olha, sinto muito, não podemos controlar o navio sem marinheiros, como não podemos controlar um avião sem a tripulação, piloto, copiloto. E vocês são apenas soldados, você é um centurião, você não está treinado nem para um mar calmo, que dirá para esse mar no meio de um furacão. Então ele diz, a menos que esses marinheiros fiquem, não poderemos ser salvos. Isso é importante, porque você vai dizer, espera um minuto, você nota por que eu falei um paradoxo? Porque em primeiro lugar Paulo disse, eu estou absolutamente certo, Deus falou, Deus planejou isso, ninguém vai morrer. O livro de Deuteronômio diz que se um profeta, ao contrário do que as pessoas começaram a chamar profecia, né? Principalmente nos nossos dias, se o profeta falasse em nome de Deus alguma coisa que não acontecesse, ele recebia a pena de morte. Porque falar em nome de Deus é sério, queridos. E eu temo que as pessoas nos nossos dias elas acham sério falar em verdades no nome de Deus ou no nome de Cristo, mas não no nome do Espírito Santo. Elas dizem que o Espírito Santo falou isso, falou aquilo outro e falou aquilo outro, sem nenhum temor, como se o Espírito Santo não fosse o próprio Deus. Então em Deuteronômio, um profeta que falasse algo que não acontecesse era a pena de morte, porque ele ousou falar em nome de Deus sem ser de fato um profeta, né? Ele disse, o Espírito disse, quando o Espírito não disse, né? Então Deus estava dizendo, e Paulo não tinha dúvidas de que Deus havia planejado isso, estava absolutamente determinado por Deus que ninguém morreria. No entanto, quando ele vê os marinheiros colocando lá o barco salva-vidas, ele diz, a menos que esses caras permaneçam no barco, não poderemos ser salvos. E você diz, como assim? Você não vê assim um problema aqui? A razão pela qual vemos um problema é que somos pessoas que
fazem dicotomias falsas, erradas. Em nossas mentes, se Deus está totalmente no comando e não há nenhuma maneira, como ele tinha dito, de ninguém morrer, e está absolutamente determinado por Deus que todos viverão, quem se importa com o que todo mundo vai fazer? Um pode pular do barco, outro pode sair com o barquinho, outro pode fugir no barco. Deus disse que ninguém ia morrer. O que a gente faz não importa, se Deus disse que ninguém ia morrer. Então por que Paulo não disse: olha, ei, todos vocês vão viver, então eu não me importo se os marinheiros fugirem no barco salva-vida, não me importo, Deus disse que ninguém ia morrer. O que todo mundo faz não tem importância, eles podem fugir, não vou falar nada, não é? Mas Paulo não fez isso, não é? Paulo podia dizer: olha, se alguém quiser mergulhar, ir a nado, conseguir um snorkel, né, e sair do navio, Deus disse que ninguém ia morrer, não importa o que todo mundo fizer, ninguém morre. Você não pode morrer porque está determinado, é o que Deus determinou. Em nossas mentes, se Deus está totalmente no comando, então o que a gente faz não importa, nossas escolhas não importam. E ou acreditamos que se o que fazemos é importante e Deus não está no comando, ou que se Deus determina todas as coisas, o que fazemos não importa, não é? Ou seja, nós vemos ou uma coisa ou outra: ou Deus está totalmente no comando e o que eu faço não importa, ou o que eu faço importa e Ele não está totalmente no comando. E isso é uma maneira ímpia de ver as coisas, mas é uma maneira que muitos cristãos veem as coisas. Já preguei sermões mais que se deteve mais profundamente sobre isso. Não é o que queremos fazer nesta noite, mas queremos deixar isso sublinhado, né? A gente vê pessoas de ou uma coisa ou outra, mas Paulo, e a propósito, em todos os lugares da Bíblia, Deus nos mostra de uma forma totalmente diferente. Em outras palavras, Paulo está assumindo que, por um lado, cada coisa que acontece, incluindo as pequenas coisas, e cada coisa ruim, grande ou pequena, é determinado por Deus, é decretado por Ele. E ainda assim, o que a gente faz no meio dessas coisas é importante. O que a gente faz tem consequências, e somos responsáveis pelo que fazemos. Em outras palavras, Ele mantém essas duas coisas unidas, não é? Deus diz que todos aqueles que Ele deu ao seu Filho serão salvos, mas diz que eu devo pregar o Evangelho ao mundo. Eu não digo, como podia ser aqui no barco, se Deus vai salvar todos aqueles que Ele determinou salvar, eu não preciso pregar, porque Ele determinou também salvar alguns através de mim. Era como eu pensar que eu posso ficar debaixo do mar, porque se Deus resolveu que eu vou viver até 70 anos, eu vou conseguir respirar debaixo d'água. É ridículo, não é? Não é um ou outro, ambos, Ele os mantém juntos, em um todo coerente, não é? Então, nós nunca devemos entrar nessa coisa assim. Muitas pessoas falam assim: olha, eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu também creio, né? Isso não inclui idiotices. Eu acredito que Deus podia escrever amanhã o Salmo 91 nas nuvens, se Ele quisesse, mas não vai, não é? Ele podia fazer isso, podia fazer aquilo. Isso, muitas pessoas querem mostrar mais fé, dizendo que elas acreditam que Deus pode fazer coisas díspares que Ele disse que não ia fazer. Uma coisa é o que nós acreditamos que Deus possa fazer se quisesse, e a outra coisa é o que Ele disse que vai fazer, porque é o que Ele quer fazer, não porque Ele não possa fazer algo por limitações que Ele não tem. Então você e eu somos pessoas que pensamos em uma soma zero. Em outras palavras, a gente diz: olha, ou é 100% Deus decretou as coisas, e 0% o que eu estou fazendo importa,
Ou 100% o que eu faço importa, e 0% Deus está no comando. Ou talvez seja 50-50, ou talvez seja 80-20, ou talvez 20-80. Paulo diz: não, 100% é tudo Deus que determina. Deus está 100% no comando, e você é 100% responsável pelo que você faz diante dele, apesar de não poder frustrá-lo. Então, Jacó, no livro de Gênesis, ele mente para o seu pai, ele irrita seu irmão, e ele tem que fugir para salvar sua vida. Ele está chateado, é claro, porque a vida dele desmoronou, e ele nunca mais vê sua mãe. Nós sabemos que ele era o queridinho da mãe. Ele vai voltar a ver o seu pai, mas a sua mãe ele nunca mais vai ver. E ele amava muito sua mãe. Ele realmente bagunçou sua vida de muitas maneiras, mas o que ele fez de errado e o obrigou a ir embora. E lá distante ele conhece pessoas, se casa, tem filhos, e um de seus descendentes é aquele que salvou o mundo, é o Messias. Você vê, tudo que Jacó fez estava errado, não frustrou o plano de Deus, mas trouxe consequências pesadas na sua vida. Você vê, Deus estava 100% no controle de todas as coisas, de tal maneira que tudo que Deus quis e tudo que Deus determinou aconteceu. O que não fez a vida de Jacó ser miserável por todas as coisas que ele fez, como consequência. Teve consequências, suas mentiras, suas tramas. Ele nunca mais viu sua mãe, ele foi odiado pelo seu irmão, ele estava, depois de muitos anos, ainda amargurado e cheio de medo, quando seu irmão já nem respirava mais nenhuma ameaça contra ele. Então, no entanto, tudo na vida de Jacó fazia parte do plano de Deus para o Messias vir ao mundo. E o Messias não era um plano B, porque a vida de Jacó foi bagunçada, e aí ele pôde conhecer Léia e Raquel, e aí nascer seus filhos. Não. Se fosse o plano de Deus, alguém poderia pensar, obviamente, então, tudo que Jacó fez devia estar certo. Não estava certo, não estava tudo bem, trouxe consequências pesadas para ele. Mas, no entanto, Deus operou todas essas coisas para o que ele queria, para o bem de Jacó, sem que as escolhas de Jacó fossem sem importância. Elas trouxeram todo tipo de aflição. Jacó estava errado, ele estragou sua vida, e ele não deveria ter feito isso. Mesmo assim, Deus usou isso. Como eu disse, eu já preguei sermões muito mais profundos a respeito disso, já que o que nós queremos olhar são esses momentos finais do apóstolo Paulo. Era absolutamente o que Deus queria. Em Atos 2, o primeiro sermão de Pedro, que até foi um sermão hoje pela manhã, Pedro olhou para o povo de Jerusalém e diz para eles: Jesus Cristo foi oferecido segundo a preordenação de Deus, segundo o propósito de Deus. Ele foi oferecido e morto, mas vocês o mataram pela mão de iníquos. Vocês são assassinos. Você vê, a morte de Jesus Cristo na cruz foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. Foi planejada por Deus, era absolutamente sua pré-ordenação, é o que diz Pedro. Foi ordenado por Deus. No entanto, todos que realmente o mataram e ajudaram a acontecer aquele fato eram maus e responsáveis pela sua maldade. Nenhum deles estava querendo ajudar o propósito de Deus. As mentiras de Jacó, elas fluíram só do seu ego, elas não queriam ajudar o propósito de Deus. Você diz: mas
Essas pessoas que levaram Jesus à morte foram usadas por Deus, eles tiveram que fazer isso. Sim, eles fizeram. E isso fazia parte do plano de Deus. No entanto, ainda cada um deles fez aquilo impulsionados pela maldade do seu coração, pelo orgulho, pela raiva, pelo ódio. Deus ordena exatamente o que deveria acontecer através de nossas escolhas, entre aspas, livres, já que se nós chamarmos o que você faz vindo só de dentro, sem nenhuma coação externa, ser uma escolha livre, tudo bem, né? Nós não temos problemas com essa palavra. O problema é quando você diz que a vontade do homem é livre. O problema é que o homem sempre faz o que ele quer, mas a vontade dele é escravizada pela escuridão, e ele não quer nada que não seja de acordo com o pecado. Portanto, a vontade dele é escrava, mas tudo o que ele faz, ele é impulsionado a partir de dentro. Então é óbvio que nesse sentido ele faz o que ele quer. O problema do ser humano é que ele é incapaz de querer o que é bom. Ele é incapaz de desejar Deus. Ele está morto para Deus, incapaz de desejar qualquer coisa que seja luz, porque ele ama as trevas, não há? E isso vai junto, você vê, não é 50-50, não é 80-20, não é 100-100. Jacó fez o que ele queria fazer, e Deus estava totalmente fazendo 100% o que ele queria fazer. No fim, todas as coisas vão fazer e vão ser aquilo que Deus quer. Mas como Jacó era impulsionado pelo ego do próprio Jacó, totalmente oposto à glória de Deus, então é óbvio que as consequências caíam sobre Jacó. Então, aqui está uma objeção, uma declaração a respeito disso num texto sobre uma tempestade, né? É absolutamente crucial. Quando problemas, dificuldades, aflições invadem, acontecem com você, conhecer esse paradoxo. Por isso que a gente não pode se adentrar naquilo que estávamos falando, já que não é o propósito. Nosso propósito é olhar a tempestade, o sofrimento. O que eu faço no meu sofrimento é importante. Como eu reajo à dor é importante. Tem consequências. E ao mesmo tempo eu sei que existe um plano muito maior do que todas as coisas, incluindo a mim. Ou seja, não está fora de controle. Apesar de todas as coisas que Jacó fez terem consequências na vida dele, não estava fora de controle, não é? Deus sabia o que estava fazendo, e Deus, o propósito de Deus triunfa. Deus nunca tem um plano B. Ele pré-ordena a morte de Cristo, mas cada ato que levou à morte de Cristo, incluindo os nossos pecados, é óbvio, tem consequências. Então é muito importante você sempre manter essas duas coisas juntas, para saber reagir à aflição. Algumas pessoas já me disseram: simplesmente eu não gosto dessa conversa. Eu quero sentir que eu estou determinando a vida que tenho. Cabe a mim decidir o tipo de vida que eu quero. Não quero saber que tudo foi planejado por Deus e o final é exatamente o que Deus determinou. Eu quero estar no comando. Eu quero que as minhas escolhas determinem a minha vida. Se você diz isso, você ou é tolo, ou é jovem demais para a tolice transbordar, ou continua tolo por toda a vida. Desculpe, mas é a verdade. Me deixe salientar. Outro dia eu estava vendo alguém dizer que quando tinha 22 anos ficou desesperado, achou que sua vida tinha acabado porque a pessoa com quem ele ia casar, ou que ele queria casar, a menina, a mulher com quem ele ia casar, de repente não quis casar com ele. Ele pensou: minha vida acabou e nada mais na minha vida vai
valer a pena. Mas agora, depois de 40 anos, ele teve um futuro muito bom. Se transformou num grande servo de Deus e teve uma esposa maravilhosa, não é? Você vê, se ele tivesse sido o capitão da sua vida, então tudo teria sido uma ruína, não é? Foi o que ele pensava quando ele tinha 22 anos, não é? Se ele tivesse conseguido o que ele queria, teria sido péssimo para ele. Na verdade, cada homem nascido morto em Adão se consegue o que quer, e às vezes Deus determina que o homem consiga o que ele quer. Ele entrega os homens aos seus próprios corações. Então esse é o pior juízo que Deus podia jogar sobre um homem, porque não há nada que um homem possa desejar que não seja mal, e não seja mal para si mesmo eternamente. E quanto mais velho você fica, se você por graça se tornou sábio, mais sábio, você vê isso. Você sabe o que significa dizer: olha, eu quero estar no comando, eu quero saber que as minhas escolhas, e apenas as minhas escolhas, são totalmente determinantes no curso da minha vida. Se eu realmente acreditasse nisso, eu não levantaria da cama essa manhã, queridos. Eu simplesmente não sei o que pode acontecer quando eu sair da cama. Se só a minha escolha determinasse tudo em minha vida, então eu ficaria simplesmente paralisado. Eu não teria vindo falar com vocês, não é? Porque eu estou tentando dizer as coisas que você precisa saber no meio de tempestades e sofrimentos e coisas que engolem completamente todas as capacidades. Existe, nós não temos capacidade de controlar nada, mas durante um certo tempo a gente mantém uma certa ilusão de que podemos. Até que tempestades assim fazem até marinheiros experientes se desesperarem da vida, tentarem fugir num bote. Então, veja, eu estou mais preocupada com um ponto prático hoje do que com todos os estudos sobre a soberania de Deus que nós já tivemos. As pessoas dizem: eu estou destinado, então o que eu faço não importa. Ou se o que eu faço importa, infelizmente você ouve isso no meio cristão, né? E Deus não controla tudo. Mas a coisa mais prática no mundo é acreditar que as duas coisas estão juntas. Deus determina tudo e o que eu faço importa. Você pode ver isso em Paulo. Paulo não é passivo, ele é um líder no meio da aflição. Ele não está assim: Deus determinou a tempestade, não vamos jogar as coisas no mar, não vamos tentar fazer o navio flutuar. Ele não é passivo, mas ele é calmo, ele tem paz na aflição, na tempestade. Se tudo estivesse destinado apenas, ele seria passivo ou cínico. Vou ficar aqui sentado. Se o navio tiver que afundar, afunda. Se não tiver que afundar, não afunda. Deus disse que não vai afundar. Então quem se importa? Está tudo determinado, já vou ficar aqui, não importa. Se tudo dependesse dele, ele seria pressionado. Se o reino de Deus, se o sucesso do reino de Deus dependesse de Josemar, então eu não teria um minuto de paz. Não depende. Nenhuma alma salva naquele dia depende finalmente de Josemar. No entanto, eu prego o evangelho. Você vê, eu não me tornei cínico. Se nenhuma alma depende de mim, então eu não faço nada. Eu deixo acontecer o que tiver que acontecer. Não é. Mas também, quando eu faço o que eu tenho que fazer, que é pregar o evangelho, eu fico sem dormir se as pessoas vão ser salvas ou não. Sou como Jesus disse, que o agricultor ele bota a semente debaixo da terra, ara a terra, bota a semente lá, depois Jesus disse, ele vai dormir. O que ele vai fazer? Ele vai fazer chover?
Ele vai fazer as pragas não chegarem, Ele vai fazer o sol não ser muito forte, a chuva muito intensa. Ele precisa de chuva, mas não pode chover muito. Ele precisa de calor, mas não pode ser um calor excessivo. O que ele pode fazer? Não depende dele. Então ele faz, mas então ele vai dormir. E ele não fica desenterrando. Imagina se o agricultor todo dia fosse desenterrar para ver se a semente está pegando lá, se está crescendo raiz. Ele matava tudo. Ele tem que botar lá e deixar lá. Não é? Na verdade, aqueles de vocês que não acham que Deus está completamente em cada fibra da existência, se você não está em pânico total, é porque você é um tolo. Se alguma parte da existência tivesse nas mãos do demônio, do homem, ou de qualquer outro ser, então não há nenhuma razão para se ter paz. Se tivesse na minha mão, pior ainda. Se alguém falasse que eu tenho que guardar uma coisa por uma semana, aquilo estava perdido. Logo eu estaria com fome, com sede, com vontade de ir no banheiro. Eu não posso guardar nada por tempo praticamente nenhum, não é? Imagine se eu fosse o guarda da minha alma, o guardião do meu futuro. Que tipo de paz eu poderia ter? Paulo não é passivo, nem está em pânico. Essa é a marca daqueles que realmente não falam da soberania de Deus como uma doutrina simplesmente, ou daqueles que infelizmente a negam. Ele, como acredita que Deus soberanamente determina todas as coisas, e todas as coisas acontecem como Ele decretou, ele não precisa ficar em pânico nunca, nem numa tempestade que dura 14 dias. Mas ele também não é passivo, ele é um líder. Ele não está desanimado, nunca. Ele não está deprimido ali, desanimado. Ele está totalmente podendo dizer para as pessoas: fiquem animados, façam isso, vamos comer algo, porque há dias que a gente não come, mas agora está na hora da gente comer alguma coisa. Você vê, ele sabe o que está acontecendo, ele não está com medo, ele está dizendo: recuperem a coragem. Lucas diz: nós perdemos todo o ânimo, perdemos toda a esperança de viver. Paulo diz: não, para com isso, joguem fora esse medo. Paulo está tomando decisões. Não há nada mais prático do que acreditar que Deus está 100% no controle de todas as coisas realmente, porque Ele decretou todas as coisas, e que tudo que acontece está de acordo com a vontade dEle. E ainda assim, eu sou absolutamente chamado a agir dentro daquela circunstância, de acordo com quem Deus é, como Deus me fez e como Ele me chamou. Porque o que eu faço tem consequências. Eu preciso ter certeza de que eu estou convocando toda a minha sabedoria, toda a minha prudência e toda a minha força para viver da maneira mais próxima, cada vez mais, daquilo que glorifica a Deus. Eu preciso saber essas duas coisas, porque é a coisa mais prática, é estimulante e é totalmente consoladora na minha vida. Quem diz acreditar na soberania absoluta de Deus não tem isso, não acredita. Ou quem diz não acreditar em que Deus determina tudo, não acredita na Bíblia, é lógico, e nem pode ter paz mesmo, tem que ter o desespero do mundo. Está numa tempestade em que não há nenhuma chance de eu controlá-la, e no entanto eu digo que só existe uma possibilidade: ou eu controlo as coisas, ou as coisas vão dar errado. Então é estimulante, porque eu não posso ser passivo. Paulo não é passivo aqui. Ele diz: olha, não deixe os marinheiros saírem, não faça isso. Se vocês tivessem ficado lá no porto, teria sido melhor. Vocês não ouviram. Agora nós estamos nessa consequência. Mas o propósito de Deus é que eu chegue a Roma, e eu vou chegar, e vocês vão chegar também. E você vê que é estimulante, e eu não posso ser passivo. Ao mesmo tempo é consolador, porque eu não posso estragar tudo. Ou seja, o que Pedro fez teve consequências, não é?
ele não devia ter sido passivo, ele devia ter orado e vigiado, mas ele também não podia estragar tudo, porque o Pai deu ele a Cristo na eternidade. Então você vê, isso faz eu não ser passivo, eu ouvir aquilo que eu devo fazer, e a vontade soberana, secreta de Deus, Ele está cumprindo. Eu devo fazer o que Ele me chamou para fazer, não é? Me chamou para pregar o Evangelho ao mundo. Quem Ele vai chamar eficazmente faz parte da sua vontade secreta, não importa a mim. Ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso estragar tudo. Eu sei que o fim da história não depende realmente de mim. Eu sei que Pedro pode experimentar as consequências do que ele fez, mas ele não pode estragar tudo, não é? Então, ao mesmo tempo que me coloca em ação, nunca me coloca em pânico. Você vê, traz esse equilíbrio. Eu não posso atrapalhar o plano de Deus para mim. Jacó podia colher um monte de consequências, mas não podia finalmente estragar o que Deus tinha determinado fazer através dele. Quando eu conheço essas duas coisas, quando eu coloco essas duas coisas juntas, você está crendo então no paradoxo das tempestades, que é o que a gente falou aqui, que Deus está no comando, e ainda assim o que eu faço com tudo que eu sei que Ele colocou em sua vontade revelada é importante, e eu devo fazer. Em segundo lugar, o propósito. O que eu quero dizer com propósito aqui? Bem, por que Deus envia, decreta, determina a tempestade? Essa é uma grande questão. Por que coisas ruins acontecem comigo? Porque eu disse que os capítulos finais de Atos podem ser intitulados os sofrimentos de Paulo, porque tudo vai de mal a pior. Uma coisa interessante sobre a metáfora das tempestades é que se uma tempestade cair sobre você e você estiver no barco e conseguir manter o barco na direção, segurar o leme, você vai perceber que quando a tempestade passar, você será mais perto do seu destino do que jamais estaria de outra forma. Se você sobrevive à tempestade, estará realmente melhor, não é? Mais capacitado, mais preparado. Isso começa a nos levar ao que a Bíblia nos diz sobre tempestade e sofrimento. Há um propósito geral e um propósito específico para cada tempestade que chega até você. Um geral e um específico. O propósito geral é bom, e o propósito específico é piedade. Então eu sei que em cada sofrimento há um propósito geral, eu sei, ele é bom. E o propósito específico daquela tempestade é piedade. Então me deixe explicar. Em primeiro lugar, há um objetivo geral que é bom. Quero falar sobre dois versos no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Mas primeiro, há uma história por trás desses versos. Jacó tem 12 filhos, mas nós sabemos, o seu filho favorito é José, e José estava sendo estragado pelo seu pai, não é? Ele era preferido pelo pai por causa da sua mãe, e por mais que nós queiramos colocar José como alguém que agiu perfeitamente do início ao fim, não era assim que acontecia. Ninguém incólume, passa incólume pelo que ele passou. Ele era preferido pelo pai, ele não era uma criança mais, e ele sabia que era preferido. A Bíblia diz que ele só trazia notícias ruins dos seus irmãos para o seu pai. Ou seja, ele percebia ser tratado pelo seu pai de uma maneira diferente dos seus irmãos, e isso é óbvio, não faz bem a ser humano nenhum. Isso fez ele se tornar o mínimo. Ele não falava nada positivo dos seus irmãos. É óbvio que os irmãos dele não eram lá grande coisa, mas quando você só tem coisa negativa para falar de alguém, certamente há algo muito negativo em você, porque quando a gente quer ver coisa negativa, a gente só vê coisas negativas, não é? E ele começou a se tornar superficial, e os irmãos o odiavam, eram duros, competitivos, raivosos, todos estão meio destruídos. E finalmente
Os irmãos dele vendem ele para o Egito, nós sabemos a história. E lá no Egito ele trabalha duro, ele é fiel a Deus, mas ele é falsamente acusado, ele é jogado numa cadeia. E a história de José teve tanta coisa ruim, e ele, desde a cova onde ele foi lançado, ele orou a Deus, mas parece que Deus não ouvia as suas orações, porque todas as orações que eles tiraram da cova, ele pensou: Deus me ouviu, mas aí venderam ele. E ele foi para cá, sou escravo, mas estou na casa de Potifar, mas aí a mulher de Potifar o acusou falsamente. Há uma coisa ruim atrás de coisa ruim, e tudo continua dando errado. Mas se você conhece a história, você vê que havia um propósito específico para aquelas tempestades: piedade. Nós vimos uma série de sermões que estão sendo pregados no domingo de manhã pelo Mateus, que todos os seus irmãos vão sendo transformados. Todas aquelas aflições foram trazendo no objetivo específico piedade. E no geral, que eu disse, o propósito de Deus bom de trazer o Messias ao mundo estava sendo cumprido. Em todo o seu sofrimento, então, há um propósito geral bom e um específico: te transformar, te fazer mais piedoso, mais consciente da presença de Deus, encarar mais as coisas que estão em você, que não estão de acordo com Deus. Essas duas coisas vão sempre juntas. No final, só porque todas essas coisas ruins aconteceram, milhares de pessoas foram salvas, a família de José foi salva, e o próprio José se torna uma pessoa de grandeza e escapa de ser uma pessoa não assim, se ele passasse a vida inteira sendo bajulado pelo seu pai, não é? Em detrimento dos irmãos. Em outras palavras, se todas as coisas ruins não tivessem acontecido, as coisas boas, tanto no propósito final de Deus, que era trazer Jesus ao mundo, como fazer de José alguém piedoso, não teriam acontecido, nem transformar os seus irmãos. Então o propósito específico sempre é piedade, em qualquer aflição que entra em nossa vida. Não é, você nunca pode ficar pensando que isso tem um propósito final muito bom. Tem. O objetivo final era o Messias vir ao mundo, mas havia um objetivo específico em lidar com o caráter de todos eles e transformá-los. No final da história, José olha para os seus irmãos e diz: vocês pretendiam isso para o mal, mas Deus quis isso para o bem. Não é que Deus usou isso, Ele quis, igual vocês quiseram para o mal. Então, Deus quis. Isso é quase as mesmas palavras que Paulo diz em Romanos 8:28, que diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então observe com atenção, não diz que tudo é bom. Trair o irmão não é bom, vender o irmão é péssimo, ser bajulado pelo pai e começar a só dar notícia negativa dos irmãos é ruim, fazer o que Jacó fez com o seu irmão Esaú é péssimo. Paulo não diz que todas as coisas são boas, não é a tempestade, você no meio do mar é ruim, enfim. Então observe, não diz que tudo está bem, que cada aflição é uma coisa boa em si mesma, não é? Não diz que toda nuvem tem uma fresta de esperança, não diz isso. Paulo não está dizendo toda coisa terrível, se você olhar, você vai ver que ela na verdade não é terrível, é boa. Não, ele não está dizendo isso, não é? Ele não diz isso, ele está dizendo que todas as coisas funcionam juntamente, mesmo as coisas terríveis, do ponto de vista do céu, do ponto de vista da eternidade, que só Deus tem agora, o ponto de vista que só Deus vê, elas contribuem para o bem final. E para o específico, para o momento agora, nós temos que entender que aquilo contribui para a nossa piedade, se nós estamos em Cristo. Então, do ponto de vista do fim da história e da eternidade, nós seremos capazes de ver que Deus elaborou tudo com cuidado, não é? E até mesmo as coisas mais terríveis, e até a má intenção de outras pessoas que nos atingiram, e as nossas, como a de Jacó atingindo seu irmão, para realizar apenas o oposto do mal que
pretendíamos realizar, que os governos pretendiam realizar, que os homens pretendiam realizar, que o diabo pretendia realizar. Ele está trabalhando todas as coisas juntas para que mesmo as piores coisas que já aconteceram acabem realizando algo muito, muito bom, incrivelmente bom. Vocês pretendiam fazer isso para o mal, mas Deus pretendia isso para o bem. Esse é o propósito de Deus em todas as tempestades, embora você não possa perceber. Você tem que se deter no aspecto prático da piedade, o aspecto final, o ponto de vista eterno. Você não tem agora, você não consegue ver como todas as coisas juntas no fim, como ninguém poderia ver todas as coisas que foram acontecendo, estavam levando ao Messias, ou todas as coisas que Cristo fez estavam levando ele à cruz como algo bom. Ninguém podia ver, ninguém tinha esse ponto de vista. José chegou ao fim da sua vida e viu porque Deus permitiu que todas as coisas ruins acontecessem com ele, mas não é assim conosco, não é? Você pode dizer, mas José viu que tudo, mas eu não vejo. Mas não é assim conosco, porque não é essa a regra geral. O ponto de vista eterno não é o ponto de vista que nós vamos ter agora. Deixa eu dar 2 exemplos: Jó e Jesus. Primeiro, Jó. Essa é a razão pela qual a maioria das pessoas às vezes não se aprofunda muito no livro de Jó. O livro de Jó é muito longo, mas no início ele parece meio decepcionante, né? Porque você lê logo no começo que Deus é que chama a atenção de Satanás para Jó. E você vê aquele cara lá embaixo. Então você acha, você vê como ele tem uma vida piedosa. E o diabo diz: olha, o que eu vejo é que tu protege ele de todas as formas. Tu proteges ele de todas as formas. Eu quero atacá-lo. Eu quero poder atacá-lo sem a cerca de proteção, e tu irás então ver que ele não é um cara assim. Então Deus diz: vai em frente, Satanás, toca nele. E nós pensamos: oh meu Deus, Deus pode dizer o mesmo a respeito de mim, não é? Eu pensei que Deus não deixava que Satanás tocasse nos seus servos, mas agora eu estou lendo um livro que Deus diz: pode tocar, não é que o diabo enganou, Deus estava, porque tem gente que acredita em Deus que parece Baal, né? Que Elias dizia: talvez Deus esteja viajando, Baal talvez esteja dormindo. Não é que o diabo tocou em Jó, não, Deus falou: pode tocar. Então no dia seguinte, depois de trazer uma tragédia enorme na vida de Jó, não é? Usando tornados, relâmpagos, homens, ladrões. Depois de tanta tragédia, Satanás diz a Deus assim: sim, eu ataquei ele e ele se saiu bem, mas me deixe atacá-lo mais uma vez, atacar ele mesmo, atacar ele não como eu fiz com seus filhos, com seus bens, com aquilo que ele amava, atacar o seu próprio corpo. E Deus diz: vai, ok, toque, só não tire a sua vida. E nós podemos dizer: oh não, como é possível? Esse é o meu Deus pode dizer isso. Ele pode dizer, apenas dizer que Satanás pode tocar, não só nas coisas preciosas que Ele mesmo me deu, mas em mim mesmo. Se por alguma razão você realmente chegar ao final do livro, o que leva muito tempo, né? Você percebe que no final que Satanás realizou um dos maiores bens, não só eternamente, mas no tempo, porque Satanás fez nós ganharmos um livro que tem ajudado as pessoas em sofrimento durante os últimos milhares de anos. Não haveria tanta consolação que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus. Pense, Jó é da época de Abraão. Todas as consolações que Deus trouxe a todos os seus filhos através do livro de Jó, então, aconteceu porque essa história aconteceu. Ou seja, Satanás indiretamente ajudou milhões e milhões de filhos de Deus a saber lidar com o sofrimento, como eles não saberiam se não houvesse esse livro. Em outras palavras, no final Deus simplesmente deixou que Satanás
tivesse corda suficiente para se enforcar. Cada pessoa, cada filho de Deus que Satanás tentou tentar no meio do sofrimento, tem o livro de Jó para resistir Satanás, no poder do Espírito. Ele permitiu que Satanás, o mal, pretendesse algo, mas realizasse o oposto, não só na vida de Jó, mas como na vida de todos os seus filhos, a partir dali. E a outra pessoa para quem podemos olhar é o próprio Jesus. Pense em quão grande Jesus era. Quero dizer, se você fosse um seguidor de Jesus, você estaria dizendo, olhe para Ele. Ele está curando os enfermos, Ele está ressuscitando os mortos, está curando os leprosos, está curando os cegos, está alimentando os famintos. Ninguém fez nada como Ele, ninguém poderá fazer. Ele pode de repente banir todas as doenças da Palestina e depois do mundo inteiro. Ele tem o poder sobre todas as coisas, Ele controla tempestades, quem pode resistir? No entanto, de repente você vê Ele sendo chicoteado, preso, morto numa cruz, e você certamente, se fosse um seguidor dele, poderia dizer junto com eles, e foi o que eles disseram, o que pode sair de bom dessa desgraça? Isso é contrário a tudo o que parecia que a história estava indo. Isso é uma tragédia. E todas as coisas horríveis que estavam acontecendo com Jesus, a ira do mundo contra Ele e das autoridades, a fúria de Satanás, a nossa maldade sobre Ele, e depois a ira infinita de Deus sobre Ele, tudo isso, toda essa maldade concentrada de homens e demônios, mais a ira infinita de Deus sobre Ele, realizou a salvação de todos os eleitos. Expiação, justificação, ressurreição, glorificação. Então, por que é que quase ninguém diz, eu não acredito em Deus porque Deus deixou Jesus morrer? Nunca ouvi ninguém me dizer isso. Mas eu já vi cristão dizendo, pastor, por que Deus deixou meu filho morrer? A pessoa vai dizer, eu não posso acreditar que Deus, eu não posso acreditar em Deus, na sua bondade, nem na sua sabedoria, porque Ele deixou Jesus morrer. Nunca vi ninguém dizer isso. Não é? Por quê? Porque nós sabemos por que Ele deixou Jesus morrer, porque Ele decretou isso. Nós conhecemos agora o seu propósito. Antes de conhecer, Pedro estava confuso. Nós sabemos que Ele pretendia isso, todos envolvidos pretendiam isso para o mal, mas Deus planejou isso na eternidade para mostrar a glória da sua graça eternamente. Nós conhecemos as razões de Deus, mas quando você não conhecer a razão de Deus naquilo que está acontecendo na tua casa, não haja como se fosse outro Deus. Nós só entendemos a morte de Jesus e pensamos que absurdo, porque nós sabemos a razão de Deus, mas Deus não diz a razão para cada coisa que Ele determina entrar em nossas vidas. Mas Ele não tem menos razão do que Ele tinha na morte do seu filho. Esse é o ponto de vista da eternidade. Qual é o nosso ponto de vista? Como aquilo pode nos fazer mais parecido com Cristo? Nosso ponto de vista deve fazer nós nos ligarmos à piedade, porque nós sabemos que do ponto de vista do propósito de Deus, aquilo é bom e tem um fim bom, mas do ponto de vista imediato, aquilo visa a minha piedade. Há um livro inteiro que explica isso, há um livro longo que contém muitas coisas, mas se você ler o livro inteiro, chegará ao fim e dirá, eu entendo porque Deus permitiu aquela tempestade, porque Deus permitiu aquela tortura, porque quando você lê Romanos, você entende tudo porque Deus planejou a cruz, tu fica maravilhado. Mas e se você não tivesse Romanos, nem Efésios? Pareceria tudo sem sentido, não é? Eu sei porque que Deus determinou aquela tempestade final sobre seu filho. Há um livro aqui, mas não há um livro contando sobre as tempestades particulares da nossa vida. Isso não muda nada para nós. Nós sabemos que o mesmo Deus, com um propósito imediato, que é a minha piedade, e um propósito final, que é o meu bem final, Ele só não me revela
Ele não escreve um pequeno Romanos sobre cada aflição, perda das nossas vidas, mas isso não importa. Está na biblioteca celestial, não é? Todo o propósito de Deus, mas você pode dizer por que todo o mal estava acontecendo sobre Cristo ou sobre Jó, não é? Mas não pode enxergar todas as nuances de que porque está acontecendo com você. Mas você sabe que Deus está operando todas aquelas coisas em conjunto. Esse é o princípio, não é? E a história é que Deus o sofrimento não entrou no mundo e Deus simplesmente resolveu, agora que o sofrimento tinha entrado no mundo, usar o sofrimento. O que a Bíblia diz é que o sofrimento foi o plano original de Deus. Jesus é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. E Paulo diz assim em Efésios 1, 4-6: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, em sua morte, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. O objetivo de Deus sempre toda a história da redenção é ocasionar o maior louvor à glória da graça. Deus não fez o mundo que Ele pôde, e aí esse mundo tinha alguns problemas, Ele teve que resolver. Ele criou o mundo que Ele quis, que revelaria a maior glória, e a maior glória seria revelar o caráter de Cristo num esplendor que nem o céu poderia mostrar, porque poderia mostrar Ele como um leão, mas não como um cordeiro. E o plano de Deus era mostrar toda a beleza em Cristo, a sua imagem perfeita. E isso implicava em criar um mundo em que o pecado estivesse adentrasse, em que a cruz para a qual o mundo foi feito estivesse no centro da história, e tudo que Jesus fez foi através do sofrimento. Nenhuma grande realização na redenção é sem o sofrimento. Por exemplo, Cristo absorveu a ira de Deus em nosso lugar, e Ele fez isso como? Através do sofrimento. Tirasse o sofrimento, e não teria como ter feito isso, porque Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ou seja, a ira de Deus, que causaria nosso sofrimento eterno, caiu sobre Cristo. Essa é a glória da graça para a qual Ele criou o mundo e Ele queria mostrar. Em segundo lugar, Cristo carregou nossos pecados e comprou nosso perdão. Nós estamos celebrando o perdão hoje, então Deus, Ele fez isso através do quê? Do sofrimento. 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Isaías 53,5: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, o pecado que deveriam ter esmagado cada um de nós para sempre, o peso da culpa foi transferido para Cristo, e Ele foi esmagado em nosso lugar. Como? Por meio do seu sofrimento. O sofrimento não é um pensamento posterior nesse propósito. Em terceiro lugar, Cristo providenciou para nós uma retidão perfeita, que se torna nossa por causa dele. E Ele fez isso mediante o quê? O Sermão do Monte, a dar uma palestra? Não, através do seu sofrimento. Filipenses 2:7-8 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte na cruz. Então a obediência de Cristo, que agora é contada para você, foi a obediência de se tornar um homem, de se humilhar, de ir caminhando até a cruz,
A obediência que faz você justo é a obediência do maior sofrimento que podia ser experimentado pelo maior ser que existe, não no universo, mas que enche todo o universo, já que o universo não pode conter. Essa é a glória da graça para a qual Deus criou o mundo. E não poderia isso acontecer sem um sofrimento. Em quarto lugar, Cristo venceu a morte. Mas como ele venceu a morte? Morrendo. Ele não venceu a morte para nós, jogando uma pedra na cabeça, igual o Davi jogou na cabeça de Golias. Não, ele venceu a morte morrendo. Hebreus 2, 14 e 15 diz: visto pois que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo medo da morte, ou pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão. Então quando Paulo pode cantar assim: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Nos dá a vitória, em 1 Coríntios 15, 55, né? Mas nos dá a vitória como? Através da morte dele. Essa é a glória da graça, que só poderia ter vindo por meio do sofrimento e morte dele. Você vê, em quinto lugar, Jesus desarmou Satanás. E ele fez isso através do quê? Do seu sofrimento. Ele podia esmagar Satanás e terminar com Satanás, mas isso só mostraria a onipotência dele, mas não a glória da sua graça, que é o que Deus queria mostrar, porque é o que mais mostraria a sua glória em sua plenitude. Então Colossenses 2, 14 e 15 diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, expôs eles, o diabo e os demônios, ao desprezo, triunfando neles sobre a cruz. Quando o registro de todas as nossas dívidas é pregado na cruz, ele é cancelado para sempre. E o poder de Satanás de nos destruir está acabado, está terminado, porque Satanás só tinha uma coisa para destruir Josemar: o pecado de Josemar. Se o pecado de Josemar é cancelado quando Jesus é cravado na cruz, Satanás não tem mais nenhuma arma. Ele é um inimigo desarmado. Ele pode fazer muitas coisas, mas ele não pode condenar Josemar. Ele foi incapacitado. O poder de Satanás de me destruir foi quebrado. Satanás tem apenas uma arma que pode nos condenar ao inferno: pecados não perdoados. E é o que vai destruir todos os homens fora de Cristo. Essa arma Cristo arrancou das mãos de Satanás para a sua igreja, mas na cruz. Essa é a glória da graça que Deus queria mostrar. E ela só podia vir através do quê? Do sofrimento. Em sexto lugar, Cristo conquistou uma cura perfeita e final para todo o seu povo. E ele fez isso como? Através do sofrimento. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53:5. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará quem? Nós, suas ovelhas, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. O cordeiro foi morto, e o cordeiro foi ressuscitado dos mortos, e o cordeiro com o Pai é que enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Essa é a glória da graça, e somente podia vir através do sofrimento. Minhas lágrimas por causa do pecado só podiam ser enxugadas finalmente por causa de lágrimas amargas que eu jamais poderia esgotar por toda a eternidade, e que Jesus experimentou no meu lugar. Em sétimo lugar, Cristo nos levará finalmente a Deus, e fará isso por meio de seu sofrimento. Pedro diz assim, 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para nos conduzir a Deus. Ele não só me achou como uma ovelhinha perdida e me levou, ele me levou a Deus através do seu sangue, através da sua morte, através da ira infinita sobre ele. Então a conquista final da cruz não é ficarmos livres de doenças, mas sim termos comunhão com Deus.
Ele morreu, não é? Os justos pelos injustos, para nos levar a Deus. Esse é o propósito final, e essa foi a razão pela qual Deus nos criou: ver, saborear e mostrar a glória de Deus, a glória da sua graça para todo sempre. E essa é a razão final pelo qual o sofrimento existe. Então, quando você tem essas verdades, né, quando o sofrimento acontece com você, no momento, o propósito específico, se você perguntar: pastor, qual é o propósito de Deus no momento, agora, está acontecendo isso na minha vida, na minha família, na minha casa? Então, o propósito de Deus agora é a tua piedade, é você ser mais parecido com Cristo. E qual é o propósito final? É o seu bem final, é você ser a exata imagem de Cristo. Há sempre o propósito final e o propósito específico. Quando o sofrimento acontece com você, é a oportunidade de Deus te levar à piedade. É assim que Ele fez com Jacó, com Paulo. Então, no versículo 33 e 34, Paulo continua falando com eles e diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo exortou todos a comer. Nos últimos 14 dias, 2 semanas, disse ele, vocês estiveram em constante suspense e ficaram sem comer. Tal era o desespero, o medo. Vocês não comeram nada, 2 semanas. Eu tomei café, quando vim para cá já estou pensando no que vou comer daqui a pouco. 2 semanas, 14 dias. E não deitado numa cama, né? Mas no meio de num barco que estava sendo jogado para lá e para cá por uma tempestade. Agora peço que vocês comam um pouco. Vocês precisam disso para sobreviver. Nenhum de vocês, olha só, perderá um fio de cabelo. Aqui está Paulo ainda em um modo de encorajamento. Nenhum de vocês perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. O que Lucas está fazendo naquele momento é lembrar. Eu posso pensar, quando Lucas estava escrevendo isso, lembrando, porque Lucas estava no barco. Ele não está contando uma história que contaram para ele, não é? Então você percebe isso. Ele diz: nós fizemos isso, nós estávamos com medo. O autor da história, ele está falando assim: nós perdemos toda a esperança, porque o autor da história também estava no barco. Ele viu tudo acontecer, ele também perdeu toda a esperança. E quando ele ouviu Paulo dizer: nem o fio de cabelo da vossa cabeça irá perecer, Lucas deve ter pensado em Lucas 21. Porque eu acho que o Lucas escreveu, já tinha lido o livro de Lucas, não é? Então, quando Paulo falou assim: nenhum fio de cabelo da vossa cabeça vai perecer, eu penso em Lucas, pensando em Lucas 21, não que Lucas tivesse numerado o que ele escreveu. Porque Jesus disse algo muito parecido, mas era meio estranho o que Jesus disse. Porque Jesus disse assim: alguns de vocês serão mortos. Alguns de vocês vão ser mortos, mas nenhum fio de cabelo de vocês perecerá. Você pode entender isso? Mas se eu vou ser morto, não é? Mas ele diz mais: nenhum fio de cabelo da sua casa perecerá, mas com paciência vocês possuirão suas almas. É um dos meus versos favoritos por esse motivo em toda a Bíblia. Quando Jesus diz: nenhum fio de cabelo da sua cabeça perecerá, mas alguns de vocês serão assassinados, a primeira coisa que nós pensamos é: o quê? Espere um pouco. Nenhum fio da minha cabeça vai perecer, mas eu vou morrer? Vão me matar? Eu penso que se ninguém vai tocar no fio da minha cabeça, como é que eu vou morrer? Então ele diz: mas com esperança vocês possuirão vossas almas. Então, desculpe, deveria haver um sermão inteiro sobre essa passagem, mas deixe-me tentar falar nisso nos próximos 4, 5 minutos. O que Jesus está dizendo é que, no final das contas, a menos que você sofra sim, sofra com essa visão, sofra como Paulo, você nunca vai possuir sua alma. Se Deus não lidasse com você no propósito específico de piedade no presente com o sofrimento, você nunca ia possuir sua alma.
Se você vive para o seu trabalho possui sua alma. Seu trabalho é o seu dono. Porque se alguma coisa der errado no seu trabalho, você está acabado, está deprimido, tua vida vai para o buraco, sabe? Ele possui sua alma. Se você vive para o sexo ou para o romance, talvez seu último amor seja o seu dono, possui sua alma. Então você está frito, né? Você está perdido quando essa pessoa se for, ou durante a vida, ou por causa da morte. Em outras palavras, se você vive para qualquer coisa que não seja Deus, você não possui sua alma, aquilo possui sua alma. Se você baseia a sua vida e toda a sua felicidade e significado em ter uma boa aparência, ou ter uma quantidade de dinheiro, ou ter um bom emprego, essas coisas possuem sua alma, você não possui sua alma. E outra coisa possui você, possui sua alma. Outra coisa tem você. E essas coisas têm o título, têm o registro, têm a escritura do teu coração. E se alguma coisa der errado com aquilo que possui o seu coração, que possui a sua alma entra em colapso. Quando eu digo que você está aflito, significa que seu coração vai partir e você vai ficar arrasado, a sua vida acabou. O que possuía a sua alma se quebrou. Mas se você foi levado a amar a Deus assim, tem uma frase, uma espécie de resumo de Agostinho, né, que diz: só o amor ao imutável trará paz e descanso. Qualquer amor àquilo que é mutável traz ansiedade, medo e, por fim, amargura. Somente o amor de Deus imutável pode possuir sua alma. E você pode ainda ter paz. Então você pode ter paz e descanso. Todas as outras coisas que possuem a sua alma, você então já não tem mais sua alma. Algo tem sua alma, essa coisa. Então, somente se você amar a Deus e o amor de Deus for a coisa que cercou o seu coração, de tal maneira que é o seu único bem, como Paulo possuía a alma dele. Ele podia ficar em paz na tempestade. Agora aqui está o que as tempestades fazem. Você pode ver Paulo possui sua alma naquele barco. Sua alma não depende de nada do que está acontecendo naquele barco. Joguem fora todos os bens. Imagina, tinha gente que estava viajando naquele barco, levando talvez dinheiro, naquela época, levando seu ouro, levando coisas. Joga tudo fora. Que tragédia se alguma daquelas coisas possuíssem a alma das pessoas. Ele está absolutamente no comando. Paulo está em equilíbrio. E você sabe por quê? A propósito, esse é o terceiro naufrágio de Paulo, não é o primeiro. Paulo naufragou 3 vezes. Esse é só o último. Essa é a terceira tempestade no mar mesmo que ele sofre. Fora cada sofrimento da vida que era uma tempestade. Quando uma tempestade acontece com você, geralmente é como se você tivesse construído sua vida no trabalho, e agora você sofreu uma reviravolta e acha que a sua carreira acabou. O que você vai fazer? Só vai ficar bem se tiver outra carreira? Por causa dessa tempestade, você pode passar o resto da vida em autopiedade, autocomiseração, querendo que as pessoas sintam pena de você, porque você sente tanta pena de você, você é tão miserável. Você não possuía a sua alma. Aquilo que possuía a sua alma se foi e levou sua alma com você, com ele. Você se sente um fracasso. Você nunca mais vai poder ter uma autoestima, porque você é um fracasso. Sua carreira foi para o espaço. E Jesus disse: assim vocês possuirão vossas almas. Nada vai possuir a alma de vocês. É por isso que vocês, mesmo que perderem a vida, vocês não perderam nada, como se não tivesse perdido nem um fio de cabelo, porque vocês continuam possuindo a alma de vocês. Aquilo que se foi não possuía a sua alma.
Em outras palavras, você pode tirar sua alma do trabalho. É isso que Deus faz com o sofrimento quando você perde o emprego. Quando você perde, quando as tempestades entram, como eu disse, no aspecto momentâneo, Deus está lidando com sua piedade. Deus diz: você só vai possuir sua alma quando eu for o seu único bem. E você só vai ter paz quando você possuir sua alma. Enquanto alguma coisa possuir sua alma, você não tem descanso. Você não veio a mim. Você não pode ter descanso. O seu jugo vai ser sempre pesado. O seu fardo sempre pesado, porque sua alma vai estar sempre em risco. Porque aquilo que possui sua alma está sempre sujeito a tempestades. E as tempestades te sacodem, porque você realmente não tem possuído sua alma. Quando no meio do sofrimento você está totalmente desesperado, Deus está dizendo para você: você não possui sua alma. Paulo podia ficar em paz no barco, na meio da tempestade, porque ele possuía a alma dele. A tempestade não podia tirar nada que a alma dele realmente amava, como sua âncora. Na presença, na perseverança fiel, no sofrimento, é que você aprende, é que Deus te leva a possuir sua alma. E é o que Ele está fazendo com todos os seus filhos. Pessoas que não sofreram, não se conhecem. Você às vezes não sabe que o teu emprego possui sua alma, só porque ele não foi tirado de você ainda. Você às vezes não se deu conta, por falta de sabedoria, você devia ter se dado conta só com a palavra de Deus, que outras coisas possuem a sua alma. Mas você não vai, até que aquilo saia, e você perceba, arrasado, que aquilo possuía a sua alma. Você não possuía a sua alma. E você era superficial. E tudo que você falou para Deus em cultos era mera superficialidade. E para encerrar, a esperança na tempestade: o sofrimento não faz de você automaticamente uma pessoa melhor. O sofrimento não dá automaticamente a posse de sua alma. Absolutamente não. Algumas pessoas sabem que você pode passar pelo sofrimento e sair cheio de autopiedade, uma pessoa amarga, em que ninguém gosta realmente de ficar meia hora falando com você, porque tudo que flui de você é amargura. E outras pessoas saem, como Paulo está saindo, cada vez mais forte. E há um ditado que diz que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro, não é? Bem, por que Paulo é capaz de passar por uma tempestade e sofrer em melhor situação e cada vez melhor, em vez do oposto? A última coisa a ser vista aqui é que ele pratica a presença de Deus na tempestade, no sofrimento. A maioria de nós, quando coisas ruins acontecem, você tem uma reversão financeira, uma reversão no relacionamento, e nesse momento você pode estar em uma situação muito difícil, e você começa a achar que Deus, você perde uma visão da doçura do amor de Deus, não é? Você até acha que parece que como se Deus tivesse me abandonado, ou então você está sendo punido. Você pensa, e se você acha que Ele não está lá, ou que você está sendo punido pelo seu pecado, e você se sente péssimo, você, mesmo que não verbalize, sente ou isso, ou que Deus não se importa. Quando Paulo está no meio da tempestade e ele fala o que Deus falou, ele diz algo assim: ontem à noite um anjo do Deus a quem eu pertenço. Você vê, a quem eu sirvo. Isso é muito comovente. O Deus a quem eu pertenço. Eu pertenço a esse Deus no meio dessa tempestade. Não tem nenhuma percepção de que Ele me deixou porque o navio está nessa situação. Eu pertenço a Ele. Essa é uma linguagem da aliança, queridos. Essa linguagem, eu diria, possessiva. Quando Deus faz uma aliança com o seu povo, Ele diz: agora vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
Você não diz meu Mateus, meu Tomás, minha Cláudia, mas eu digo, porque você vê, há uma relação íntima de todas as Cláudias e de todas as... Essa é a minha Cláudia, esse é o meu Mateus, esse é o meu Tomás. Eles estão ligados a mim de uma maneira muito profunda. A linguagem da aliança é essa: meu Deus, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. É uma linguagem possessiva. Você não usa o termo meu a menos que seja íntimo. Você não fala isso para um estranho, não é? Aqui está Paulo dizendo, no meio da tempestade: eu sei que eu sou dele, ao Deus que eu pertenço a ele o tempo todo. Ele é meu e eu sou dele. Ele me ama, ele está comprometido comigo no meio da tempestade. Não estou na menor dúvida de que ele está comprometido comigo, de que eu pertenço a ele. Paulo não comete o erro que muitas vezes cometemos no sofrimento. Começamos a ficar cheios de dúvida: será que Deus? Será que não? Ele está dizendo: o Deus a quem eu pertenço. Ele pratica a presença de Deus na tempestade. Quando coisas ruins acontecem, também dizemos: Deus está me punindo, acho que isso leva a desespero, amargura, falta de paz. Paulo está dizendo: eu pertenço a Ele, Ele está comigo, Ele pratica a presença de Deus. E é só por isso que o sofrimento torna Paulo mais parecido com Cristo. O sofrimento não tem nenhum dom em si mesmo de nos fazer parecidos com Cristo, a não ser que você possa dizer: ao Deus a quem eu pertenço. Como você pode ter certeza, se coisas ruins acontecerem, que não é Deus te abandonando, que não é Deus te punindo? Como? De uma única forma, não é? Jesus disse assim: assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias no ventre da terra. Mas aqui está alguém maior do que Jonas. Jesus está dizendo que ele é o Jonas definitivo. Ele está se autodenominando o Jonas definitivo. Você se lembra o que aconteceu com Jonas? É assim que você sabe que pertence a Deus no meio do sofrimento. Sabe que Ele nem está te abandonando, nem está te punindo. Ele só está tratando a sua piedade no curto prazo e a glória a longo prazo. Jesus diz que ele é o Jonas final, não é? O que aconteceu com Jonas? Jonas estava pecando, queridos. Deus disse a Jonas: vai pregar em Nínive, mas por causa das suas atitudes preconceituosas, Jonas não queria ir para Nínive, então ele fugiu de Deus. Ele entra num barco com um bando de marinheiros e ele foge, e Deus envia uma tempestade, mas é uma tempestade de ira de Deus. A tempestade está indo atrás de Jonas. Quando Jonas vê a tempestade, ele sabe que ele merece a tempestade, que é o seu castigo, mas vê que ele coloca em perigo todo mundo que está no barco, não é? E ele sabe que ele é a causa, e ele diz aos marinheiros assim: joguem-me na tempestade, me joguem no mar, no meio do furacão, deixe a tempestade me matar, me consumir, e então vocês serão salvos. Se vocês me jogarem na tempestade, vocês não vão morrer. E eles fazem, e eles são livres. Eles jogam Jonas na tempestade e eles não morrem. Jonas é engolido pela tempestade e os marinheiros e as pessoas do navio são salvas. Quando Jesus diz: eu sou o Jonas definitivo, você vê o que ele está dizendo? Ele diz: há uma tempestade que você merece. Realmente é uma tempestade infinita, de ira inimaginável, de ira que fazem principados, tronos tremerem, ira que faz eu mesmo suar sangue ao pensar nela. Você merece. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós
não amamos a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. Não amamos o próximo como consequência disso. Nós merecemos a tempestade da ira de Deus, mas Jesus disse: se você realmente for levado pelo Espírito a crer em mim, então eu sou o Jonas que vai ser lançado no meio da tempestade, da tua tempestade. E quando eu for jogado lá, não haverá mais tempestade nenhuma para você. Eu vou ser engolido pela tempestade. E eu sou o verdadeiro Jonas, que vai sofrer a tempestade que iria te destruir. Eu fui consumido por isso, para que você pudesse ser salvo, para que nunca meu Pai jamais tivesse irado com você. Eu fui abandonado na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Então nunca, quando você sofrer, você vai poder dizer que Deus te abandonou, porque é totalmente impossível. Ele já me abandonou. Eu sou o Jonas jogado na tempestade. Em nenhuma tempestade você é abandonado por Ele, nem ela é a ira dele vindo atrás de você. Eu fui abandonado no meu sofrimento, porque eu recebi todo o sofrimento infinito que você merecia. Portanto, agora todo o sofrimento da sua vida só pode operar no presente para a sua piedade e no futuro para a sua glória. Agora, quando você sofre, você pode saber que não é Deus irado com você, que não é um castigo, que é para a sua piedade no presente. Tudo isso aconteceu com Jesus, faz parte da dissolução do mundo sem Jesus, essa ira infinita, e Deus está conosco nisso, e Ele pode trazer você para o outro lado. Eu conheci anos atrás, lendo um velho puritano dizendo que quando você está com alguém que está muito quebrado por uma grande tragédia, você não deve simplesmente estar com aquela pessoa e lançar baldes de teologia. Eu devia ter uns 20 e poucos anos quando li isso. Ele diz: nesses momentos, no maior momento mais terrível, você precisa estar lá, né? Eles precisam ter alguém com eles. Eles só precisam ter alguém que esteja lá, que se importe. Não é a hora dos grandes sermões, não é a hora daqueles sermões que você pregou domingo após domingo. E ele sabia que, como novos pastores, ele estava falando nesse livro com novos pastores, eu, por exemplo, acharia que todas as respostas eu teria e era só despejar nas pessoas no momento. Bem, você percebe que essa é a vontade de Deus, né? Você percebe que Deus é soberano, está determinando isso na sua vida e etc. Isso seria verdade, não é? Mas você vê que Deus nos ensina a verdade e Deus faz isso. Se você disser: Deus, por que exatamente tu estás deixando essas coisas ruins acontecerem comigo? Você não vai ter uma resposta. Deus não vai dizer para você: olha, sabe o que está acontecendo, Jó? O meu propósito é esse. Deixa eu te contar algo no início para você entender logo. Deus não vai. Ele vai fazer o que aquele velho puritano ensinou jovens pastores a fazerem. Deus vai ficar conosco na tempestade. Ele não vai dizer para Jó por que está acontecendo aquilo. É assim que Ele vai nos treinar em piedade. Você pode não obter uma resposta durante toda a sua vida como Jó, mas você vai ter Deus, e isso muda você, isso lida com sua piedade, e na eternidade você vai ter a visão que Deus sempre teve da eternidade, de todas as coisas. Mas não se esqueça, o sofrimento não é principalmente uma questão filosófica, é um problema pessoal. Como você supera? Você vai precisar de alguém com você. É por isso que muitas pessoas não entendem. Elas ouvem um sermão, mas se elas não praticarem, não terem a presença de Deus na tempestade, um sermão não ajuda, não é? Esse Deus que está conosco, Ele realmente está conosco de uma maneira muito profunda. Ele pode não, naquele instante, falar todas as coisas, mas esse Deus pode dizer assim: você perdeu um filho. Isso
é único, né? O nosso Deus vai poder dizer: eu também perdi um filho na cruz. Você foi traído. Jesus já vai poder dizer: você foi traído pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu amigo. Eu fui traído. Fui traído por todos os meus amigos. Eu sei. Você está sentindo dores no seu corpo. Seu corpo está doendo. Eu senti dores terríveis na cruz. Eu sei. Você está enfrentando a pobreza. Você está morrendo com dor. Eu estou aqui. Eu morri com uma dor infinita no meu corpo e na minha alma. Eu estou realmente contigo. Ele enfrentou todas essas coisas. Ele está lá realmente conosco no sofrimento, não só dizendo para nós coisas. Ele está lá. E se você é levado pelo Espírito a realmente crer nele, a tempestade não é nunca. Ele é o Jonas que foi jogado na tempestade para que a tempestade não fosse um castigo. E todo o quebrantamento desse mundo, isso pode fazer você gostar de Paulo. Isso pode fazer você uma pessoa equilibrada. E isso acontecerá se você souber que Ele está lá. O Deus que sofreu mais do que você, o Deus que foi traído mais do que você, o Deus que morreu uma morte mais brutal e debaixo de uma ira infinitamente maior do que você. Seu amor no passado nos proíbe então de pensar que Ele finalmente nos deixará afundar. E as tempestades finais da vida de Paulo, nós vamos saber como é o final em outro lugar. Ele dizendo que combateu o bom combate e terminou a carreira. Mas ele nos ensina nos últimos capítulos de Atos como enfrentar todas as tempestades da vida, que nos traz piedade no presente e glória no futuro. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. Jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei